Nesta aula de matemática discreta, nós veremos uma outra estratégia de demonstração de teoremas, que é a prova por indução. E ela se baseia, então, nesse conceito de indução matemática. Qual que é o objetivo da aula? Então, é apresentar o princípio da indução matemática e apresentar a estratégia de prova por indução, que se baseia nesse princípio. A ideia, então, é capacitar o aluno para que ele possa decidir quando usar a prova por indução e usá-la da maneira correta, na demonstração de um teorema. Então, no problema da aula de hoje, ele diz o seguinte, para todo número n maior ou igual a zero, ou seja, para todo número natural, eu tenho que essa equação aí é válida, ou seja, se eu somar o 1, o 3, o 5 e assim por diante, todos os números ímpares, até o 2n mais 1, eu vou ter então que isso daí é igual a n mais 1 elevado ao quadrado. Claramente, nós não conseguimos demonstrar isso para todos os números naturais, porque é um conjunto infinito. Então, em teoremas desse tipo, nós vamos utilizar a estratégia de prova por indução, em que nós assumimos algumas coisas para fazer uma demonstração genérica deste teorema sendo válido para todos os elementos de um conjunto infinito. Então, qual que é a ideia da prova por indução? As pessoas quando explicam prova por indução usam diversas analogias. Uma das mais conhecidas é a analogia do dominó, do efeito dominó. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que acontece num dominó? Eu sei que se eu derrubar a primeira peça ao cair vai derrubar a segunda peça. E aí, se a segunda peça cai, ela derruba a terceira peça. E assim por diante, todas as peças vão cair. Então, o que a gente tem na indução é que eu assumo que a primeira peça cai e ao cair ela derruba a seguinte. E aí eu vou assumir que alguma peça aqui no meio vai cair. E ao cair ela vai derrubar a seguinte. Então, se eu fizer essa demonstração da primeira peça caindo e assumir que uma peça genérica aqui no meio cai e isso leva a seguinte a cair, eu consigo fazer uma demonstração genérica para um conjunto infinito de elementos. Tá? Então, a minha prova por indução, ela vai ter duas hipóteses. Essa de que a primeira peça é derrubada, a gente vai chamar isso de base da indução. E a segunda hipótese é de que uma vez derrubada uma peça qualquer lá no meio do meu dominó, a seguinte peça também vai cair. Esse daí vai ser o meu passo indutivo. Então, formalmente, o princípio da indução matemática, ele diz o seguinte: seja P uma proposição, uma propriedade em relação ao número natural n, tá vendo? Então, essa proposição é válida para todos os números naturais n. Então, a gente vai demonstrar que ela é válida para o primeiro número natural, que é o zero. Então, veja, aqui eu estou fazendo o princípio da indução em relação aos números naturais, mas eu vou poder usar minha prova de indução para outros conjuntos também. Então, eu tenho que partir como a minha base da indução para o primeiro elemento do conjunto que eu quero demonstrar a propriedade como válida, tá? No nosso caso, como a gente está falando dos números naturais aqui, então eu estou mostrando que a proposição é válida para o número zero. Essa vai ser a minha base da indução. E aí, eu vou supor que a minha propriedade é válida para um K qualquer. Esse K é um número natural, tá vendo? Aqui está a parte genérica da minha prova. É um número natural qualquer. Vou supor que essa propriedade é válida. E vou demonstrar que ela também é válida para o próximo elemento desse conjunto. Então, quer dizer que uma peça caindo no meu dominó em qualquer lugar, ela vai derrubar a seguinte. Então, essa daqui é a parte que é o meu passo indutivo. Se eu provar as duas partes, e a minha prova por indução eu preciso ter essas duas coisas demonstradas, então eu demonstro que a minha proposição ela é verdadeira para todos os elementos deste meu conjunto. Então, lá na minha estrutura de prova, o que vai mudar para mim? Eu continuo apresentando a afirmação, fazendo uma afirmação aqui, que eu faço a apresentação do meu problema, só que agora eu vou ter duas hipóteses, dependendo do que eu estiver demonstrando. Se eu estou na base da indução, a minha hipótese é para o primeiro elemento do conjunto para o qual eu quero demonstrar o teorema como válido. Se eu estiver no passo indutivo, então a hipótese da minha indução vai ser assumir que a propriedade é válida para um elemento K qualquer do conjunto. E aí no corpo, o que eu vou fazer? Se eu estou na base da indução e eu assumir que o valor inicial, assumir lá um valor inicial do meu conjunto, eu vou ter que demonstrar que a proposição é válida para esse valor inicial, ou seja, que a primeira peça do dominó cai.
E se eu tiver no meu passo indutivo, eu assumo que a propriedade é válida, né, para um determinado elemento deste conjunto, e aí no corpo eu tenho que demonstrar que a propriedade também é válida para o elemento seguinte deste conjunto. E com isso, então, se eu conseguir demonstrar essas duas partes, a base da indução e o passo indutivo, eu consigo demonstrar que a propriedade, então, é válida para todos os elementos desse conjunto. Para ilustrar a ideia da demonstração por indução, eu vou recuperar aqui com vocês um teorema lá da teoria dos conjuntos. Quando eu falei sobre conjunto potência, eu coloquei lá um teorema e disse que ele seria demonstrado por indução matemática. Então, chegou o momento para demonstrar que se um conjunto S tem n elementos, o seu conjunto potência vai ter 2 elevado a n elementos. Ou seja, lembra, o conjunto potência de S é denotado assim, ó, como 2 elevado a S. Isso daqui é um conjunto, é o conjunto potência do conjunto S. Estou dizendo que a cardinalidade desse conjunto vai ser igual a 2, aqui é o número inteiro 2, elevado à cardinalidade de S. Por isso que eu estou dizendo que o conjunto potência de S tem 2 elevado a n elementos, porque são n elementos no meu conjunto S. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa demonstração? Então, vamos demonstrar aí por indução matemática que se o S é um conjunto com n elementos, então o seu conjunto potência, que é esse 2 elevado a S, contém 2 elevado a n elementos. Na base da indução, o que a gente precisa provar? Provar a veracidade do caso base. Aqui eu estou falando sobre conjuntos. Então, para eu provar o tamanho de um conjunto, né, o que eu preciso pensar? Qual que é meu caso base? A gente vai provar para o menor valor possível para o tamanho de um conjunto. O menor tamanho possível de um conjunto é 0. Não tem tamanho negativo, né? Então, o menor valor possível de um tamanho de um conjunto é 0. E qual que é o único conjunto que tem tamanho 0? Né? O único conjunto que tem tamanho 0, quer dizer, um conjunto sem elementos, é o conjunto vazio. Certo? Então, quais são os E para gerar o conjunto potência desse meu conjunto S, quando S é o conjunto vazio, quais são os subconjuntos do meu conjunto vazio? Lembrando lá na teoria dos conjuntos, todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio e ele mesmo, né? Então, o único subconjunto do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Ou seja, então o conjunto potência de S, quando S é o conjunto vazio, é simplesmente o conjunto que contém um elemento, ou seja, o conjunto vazio. Então, o conjunto potência de S, quando S é conjunto vazio, a cardinalidade desse conjunto, olha lá, cardinalidade do conjunto potência de S, quando S é conjunto vazio, vai ser 1. E isso daqui é igual a 2 elevado ao tamanho, né, que a gente tinha suposto aqui como a base da indução. 2 elevado a 0. Não é isso? Então, a gente acabou de demonstrar que a minha propriedade, a minha base de indução é válida. Ela é correta, porque eu acabei de demonstrar para o menor elemento possível desse conjunto. Menor elemento possível é aquele que tem tamanho 0, ou seja, é o conjunto vazio. Conjunto vazio só tem um subconjunto possível, portanto, a cardinalidade do conjunto potência, do conjunto vazio, né, quando S é o conjunto vazio, é 1. E isso é realmente igual a 2 elevado ao tamanho desse conjunto, que é 0. 2 elevado a 0 dá 1, tá? Então, nós demonstramos a base da indução. E agora, para o passo indutivo. Para demonstrar o passo indutivo, nós vamos supor que a hipótese de indução é verdadeira e vamos provar para o próximo passo possível. Então, a hipótese de indução, a gente supõe que, então, para qualquer conjunto que tenha K elementos, o conjunto potência dele vai ter 2 elevado a K elementos, tá vendo? Então, eu assumo que a proposição, aqui, ó, a propriedade que eu quero demonstrar é válida para um conjunto que tem K elementos. Então, no meu passo indutivo, eu vou fazer o quê? Eu tenho aquela hipótese assumida como verdadeira, que é válido para o K, e eu vou no passo indutivo provar para o K mais 1. Então, seja S um conjunto com K mais 1 elementos, tá vendo? É o próximo conjunto, eu tenho um conjunto com K elementos, vem o próximo, maior em relação ao K, vai ser o que tem K mais 1 elementos. Então, eu vou supor
que eu vou querer demonstrar para um conjunto contendo K mais um elementos. Olha lá, eu quero demonstrar que esse conjunto contendo K mais um elementos, tá vendo? O conjunto potência dele vai ter 2 elevado a K mais um elementos. É isso que eu quero demonstrar, tá? Mas eu não sei qual é o tamanho do conjunto potência de um conjunto contendo K mais um elementos. Mas eu sei qual é o tamanho do conjunto potência de um conjunto contendo K elementos. Porque eu sei da minha hipótese de indução que isso é 2 elevado a K, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar um elemento desse meu conjunto S, que tem K mais um elementos, para que ele fique sendo um conjunto com K elementos. Então, eu vou retirar um elemento X aqui, estou chamando elemento X, tá? Então, eu tenho agora um outro conjunto, que é o conjunto S', que tem K elementos, tá vendo? Porque do conjunto S, eu fui lá e tirei um elemento. Peguei qualquer um aqui, tirei o elemento X. Então, agora, o meu S', ele é a mesma coisa que o conjunto S, só que sem o X. Então, eu sei que o tamanho do meu S' agora é K. Para um conjunto de tamanho K, quantos elementos um conjunto potência tem? O seu conjunto potência tem, tá? Então, para esse conjunto aqui, ó, de K elementos, eu sei qual é o tamanho do conjunto potência dele, porque eu sei da minha hipótese de indução. Pela hipótese de indução, eu sei que o conjunto potência do conjunto resultante, quer dizer, desse meu S', que tem K elementos, o seu conjunto potência, ó lá, vendo? O 2 elevado a S', meu conjunto potência do S', vai ter 2 elevado a K elementos. Isso vem lá da minha hipótese de indução, certo? E aí, quais são os únicos elementos do meu conjunto potência do S, que é quem eu quero demonstrar, que ainda não estão nesse conjunto potência do S'? O X, né? Então, quer dizer que aqui eu tenho todos os subconjuntos possíveis formados, né, pelos K elementos de S'. Então, eu teria aqui um conjunto vazio, eu tenho aqui o conjunto que só tem o primeiro elemento, eu tenho aqui o conjunto que só tem o segundo elemento, quer dizer, todos os subconjuntos de cardinalidade 1, depois de cardinalidade 2 e assim por diante. Então, aqui eu tenho todos os subconjuntos possíveis de combinação de elementos do meu conjunto S'. Só que nenhum deles aqui eu tenho um X, não é? Porque eu retirei o X, que essa que é a diferença do S' em relação ao S. E se eu colocar o X de volta? Não é isso? Então, todos os subconjuntos que contêm o X podem ser encontrados colocando o X em todos os subconjuntos que não contêm ele, não é verdade? Então, todos esses subconjuntos aqui, que são os subconjuntos possíveis dos elementos de S', nenhum deles ocorre o X, porque eu tirei o X. Então, e se eu pegar e agora colocar o X de volta? Se eu colocar o X de volta, olha lá, eu gerei agora um conjunto que contém esses mesmos elementos aqui, ó, né? Então, são esses subconjuntos aqui do meu conjunto potência de S', só que agora com o X dentro. E o que eu preciso, então, para achar quem é o conjunto potência de S? É somar esses dois conjuntos, né? O conjunto gerado no 3 e o conjunto gerado no 4, não é isso? Então, eu tenho aqui que eu vou ter 2 elevado a K conjuntos, aqui contendo o X, e 2 elevado a K conjuntos sem o X. Então, eu preciso somar esses dois conjuntos para que eu tenha o conjunto potência de S. Então, o conjunto de potência de S é a união disso daqui. E logo, a cardinalidade dele vai ser 2 elevado a K, que era o que vinha daqui, mais 2 elevado a K, que é o que vem daqui, e, portanto, vai ser 2 elevado a K mais 1 subconjuntos possíveis, certo? Então, a cardinalidade do meu S, né, quando o S tem K mais 1 elementos, o seu conjunto potência de S contendo K mais 1 elementos, vai ter 2 elevado a K mais 1. Ok? Então, a gente tem aqui, foi só um esboço para vocês entenderem como é que funciona base de indução e passo indutivo. Lá na apostila da Unicamp, né, que tem lá no AVA, vocês têm uma descrição textual completa aí dessa demonstração. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora. Nesse exemplo, eu quero demonstrar o seguinte teorema. Eu digo que N é meu número natural, tá? N é um número natural e eu quero mostrar que N é menor do que 2 elevado a N, tá? Então, para demonstrar por indução aqui, nós vamos dividir essa prova em duas partes. A base de indução
e o passo indutivo, tá? Então, só reescrevendo aqui, então eu quero mostrar que se n é um número natural, então o n é menor do que 2 elevado a n, ou seja, n é menor do que 2 elevado a n, tá? Dividindo, então, essa minha prova, na base da indução, o que eu preciso pegar? A gente precisa pegar o menor valor possível no conjunto para o qual o teorema está fazendo referência, não é? Nesse caso, a gente está falando que o n é um número natural. Assim, qual é o menor dos números naturais? O zero, certo? Então, a gente, na nossa base de indução, nós vamos verificar que a propriedade é válida para um k valendo zero, ou seja, que para o k valendo zero, ele vai ser menor do que 2 elevado a n. Então, zero vai ser menor do que 2 elevado a zero. Será? Quanto que dá 2 elevado a zero? 2 elevado a zero dá 1, certo? Então, a gente sabe que o zero realmente é menor do que 1. Ou seja, o zero é menor do que 2 elevado a zero. O k, quando vale zero, é menor do que 2 elevado a k, certo? Então, para a base de indução, nós demonstramos que isso é verdadeiro. E vamos escrever isso aqui na nossa prova. Então, para a base da indução, o que nós falamos? Seja k igual a zero, então zero é menor do que 2 elevado a zero, que é 1, né? Logo, a propriedade, a minha proposição aí, é válida para o zero. É verdadeira para o zero, e com isso nós fizemos a demonstração da base de indução. Agora, para o passo indutivo, o que a gente precisa? A gente precisa assumir que a proposição é válida para um k qualquer, ou seja, que uma peça lá no meio do meu nominal vai cair. E aí nós vamos mostrar que isso também faz com que a proposição seja válida para um k mais 1, ou seja, que a peça seguinte do dominó cai, tá? Então, olha lá, nós vamos assumir que a proposição é válida para um k qualquer. Quer dizer que, qual é a proposição que a gente quer demonstrar? Que esse k é menor do que 2 elevado a k, que isso daqui é verdadeiro. Essa é a minha hipótese de indução, certo? E aí eu vou querer demonstrar que a propriedade é válida para um k mais 1. Ou seja, eu quero demonstrar que k mais 1 é menor do que 2 elevado a k mais 1, tá? Então, a gente vai escrever isso aqui na nossa prova, ó. Suponha que, para algum número natural k, o p de k, ou seja, que é k é menor do que 2 elevado a k, é verdade. E aí, nós vamos provar que para um número natural qualquer, aí, k mais 1, então, o p de k mais 1 também é verdade. Ou seja, k mais 1 é menor do que 2 elevado a k, tá? O que a gente pode trabalhar aqui, não é? Lá na minha hipótese indutiva, olha lá, eu tenho falando do k, mas eu não tenho falando do k mais 1. Então, nós vamos aqui somar uma unidade dos dois lados dessa desigualdade. Então, aqui vai ficar k mais 1 e aqui vai ficar 2k mais 1. Tudo bem? Tá? Então, eu somei 1 em cada lado da minha desigualdade. Lá pela base da indução, nós vimos que o k é pelo menos zero, né? Porque o k é um número natural, a proposição está falando sobre isso, e o menor número natural possível é o zero. Assim, a gente pode substituir o último termo do lado direito dessa igualdade por 2 elevado a k, né? Ó, eu posso substituir esse lado aqui, ó, por 2 elevado a k, porque isso é o 1, não é verdade? Tá? 2 elevado a k é zero, o menor k possível é zero, que aí dá 1. Qualquer outro k maior do que zero, aqui vai dar maior, não é? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Ou seja, esse lado direito da desigualdade vai continuar sendo maior do que esse lado esquerdo da minha desigualdade, tá? E aí, o que a gente pode escrever? Esse lado aqui direito da minha desigualdade, eu posso reescrevê-lo assim, né? 2 elevado a k mais 2 elevado a k é igual a 2 vezes 2 elevado a k. Tudo bem? E eu posso reescrever isso também como 2 elevado a k mais 1. Tá? Fiz passo a passo aqui, vocês poderiam ter ido direto. Então, eu estou conseguindo demonstrar que para o k valendo, para um k mais 1, esse k mais 1 é menor do que 2 elevado a k mais 1, tá? Acabei de demonstrar, então, o meu passo indutivo.
Então, somando 1 em ambos os lados da desigualdade, olha lá, escrevendo aqui toda a minha fórmula, né, que eu fui trabalhando na lousinha, a gente consegue chegar à conclusão de que esse k mais 1 é menor do que 2 elevado a k mais 1. Então, eu consegui demonstrar na base de indução que a primeira peça do dominó cai, e no passo indutivo eu assumi que se uma peça do dominó qualquer cai, então a próxima também é derrubada. Veja que aqui é uma prova genérica, eu não estou dizendo que esse K é 5, 8, 1540, é um K, tá? É assim que a demonstração tem que ser na prova por indução, um K genérico. O único K específico vai ser o da base de indução, que é o primeiro elemento daquele conjunto. Tá? Muitas vezes nós precisamos demonstrar que uma proposição P de n é válida para todos os números naturais maiores ou iguais a um determinado elemento de partida aqui, o nosso n0. Tá? Então, nesse caso, a gente não parte da primeira peça sendo 0, a gente parte de um n0, que pode ser qualquer valor aqui no meio. O que muda? Só tem que tomar cuidado que a base de indução agora tem um outro valor inicial que está especificado no teorema. Tá? Para vocês testarem um pouquinho isso, nosso exercício é esse aqui, ó. Eu quero que vocês provem que o n ao quadrado é maior do que 3n para todo n natural que seja maior ou igual a 4. Então, tá vendo? A minha base de indução agora não vai começar no 0. A minha base de indução vai começar no 4, porque o teorema está dizendo que esse teorema é válido para naturais maiores ou iguais a 4, ok? Façam aí que depois eu volto com a resolução.